Então, ó, hoje a gente vai falar sobre insegurança, sim, como é que eu faço para dar aula se muitas vezes eu não me sinto segura para isso? Vamos falar disso? Bora lá. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e professora de balé há mais de 20 anos. Eu desenvolvi um método próprio para ensinar balé para as pessoas, um método que respeita o corpo da mulher, do homem brasileiro ali, e que desenvolve, né, na bailarina, no bailarino, um olhar mais detalhista em cima do balé, sim? Esse método se chama método TBD, Técnica de Balé em Detalhes. E durante ali o nosso workshop eu vou falar para você como é que funciona o método e tudo mais. Mas hoje aqui o nosso assunto realmente é como é que eu faço para dar aula, se eu não me sinto segura para ensinar. Bora conversar sobre isso? Bora lá. Contem para mim aí nos comentários se você já passou por algum momento que você pensou isso. Quem ainda não dá aulas, é até normal, né? Às vezes a gente olhar e falar assim, meu Deus, mas será eu dando aula, né? E a gente sentir essa insegurança. Bom, o que eu tenho para te dizer é que calma, tá bom? Todos nós que já damos aulas hoje, que já somos professores, passamos por isso também. Eu lembro da minha primeira aula, Jesus, Misericórdia, Maria José. Já conto para vocês como foi. Mas sim, eu era insegura também para dar aulas, né? Qualquer atividade nova que a gente vai fazer, a gente se sente um pouco insegura, porque é a primeira vez que a gente está fazendo. Quantas de vocês aí são formadas em alguma área, né? Que nem eu lembro quando eu fiz fisioterapia, aí você faz lá a faculdade de fisioterapia, no último ano você vai fazer estágio. No estágio eu já tremia mais que vara verde, né? Na hora que cheguei a primeira vez, beira-leito no paciente da UTI. Meu Deus, e agora? Na teoria você sabe, mas e agora na frente do paciente ali, como é que eu faço? Fiquei, sim, me senti super inseguro, é natural, né? Depois, no primeiro emprego, meu Deus, na hora que você se vê sozinha, não tem nenhum professor te supervisionando, né? Durante o estágio, não tem nada disso na vida real, que nem era no estágio, e você fala, meu Deus do céu, é natural. Assim como você dando aula, a primeira aula que você for dar na sua vida, me escuta, vai dar cagaço. Se não der piriri, vai dar. Por quê? Porque é natural, sim, mas existem maneiras da gente trabalhar com isso, tá? Então, você que está começando, está iniciando nessa jornada de professora de balé agora, ou está pensando em iniciar e passa por esse processo de insegurança e tal, tá tudo bem, fica comigo que hoje a gente vai saber como lidar com isso, a gente vai aprender aqui. Agora, se você já dá aulas, sim, e mesmo assim, às vezes você se sente insegura, às vezes a gente está dando aula para uma turma, isso é muito comum de acontecer, para uma turma, né, que já está fechadinha ali, trabalhando com a gente há algum tempo, de repente vem uma aluna experimental, principalmente em aula de balé adulto. Vem uma aluna experimental, só que na hora que a aluna entra na sala, você percebe que ela já ou ela faz balé, ou ela já fez muito tempo, que ela domina muito bem o balé. Aí você começa a olhar e fala assim, nossa, domina mais que eu. Como é que eu vou ensinar alguma coisa para essa aluna? E aí a gente se sente insegura, tá? Então, é possível que até mesmo quem já dá aula tenha momentos ali que se sinta insegura, e hoje aqui a gente vai falar sobre isso, a gente vai entender como que a gente faz para lidar com esse tipo de situação. Simbora? Uma outra maneira também que eu lembrei agora, eu lembro que logo que eu comecei a dar aula, eu estava dando aula, estava super de boa, assim, já, sei lá, acho que já fazia um ano que eu estava dando aula, estava super de boa. E aí, super de boa que eu digo, tipo, não me sentia insegura para dar aula. Eu dava aula para Baby 3 ali, era 7, 8 anos, depois uma turminha até uns 12 anos, era mais ou menos essa turma que eu trabalhava. E aí, um ano mais ou menos. Adulto, não trabalhava com adulto nessa época. Aí, o que aconteceu? A professora, a dona da escola lá, a professora falou assim, Mari, você não quer vir dar uma aula para a turma de intermediário? E eu era da turma do avançado. Sim, mas intermediário tá ali, né? Um pezinho, as meninas até mais nova tal. E era uma turma, gente,
que tinha, sei lá, devia ter umas 40 meninas, talvez 40 esteja exagerando, mas 30 tinha. Ave Maria. E aí eu sou uma pessoa que eu aceito desafio, assim, eu vivo de desafio. Quanto mais difícil o negócio, parece que mais eu gosto. Aí eu olhei e falei assim, não, beleza, vamos lá, eu dou a aula. O que você tem dado nas aulas e tal, né? Me informei ali com a professora. Aí ela passou, ó, tenho trabalhado isso com elas e tal. E fui e montei a minha aula. Gente, assim, ó, montei a aula no papel. Cheguei lá assim, ó. Tremia, eu tremia de olhar as meninas e ver que, tipo, elas faziam as coisas. Como que eu vou ensinar para elas, meu Deus do céu? Sabe assim? Tremia. Então, é natural, às vezes a gente já tá até um tempão dando aula e surge uma turma nova, uma escola nova, uma proposta nova, e diante dessa proposta, eu sinto essa insegurança, tá? Como que a gente lida com isso? Como é que eu faço para ir lá, para ensinar, para dar aula se eu me sinto insegura? Vamos falar sobre isso? Então, bora lá. Bom, primeira coisa. Vamos lá. Por que eu estou insegura? Toda vez que você sentir que você tá, sabe, tá com receio, tá com medo, tá com cagaço de dar aula, primeira coisa que você deve se perguntar: por que eu estou com cagaço? Eu estou com medo de quê? Eu estou insegura para quê? E aí, normalmente a resposta vai vir, é que vai que as pessoas lá saibam mais do que eu. Vai que alguém pergunta alguma coisa que eu não sei responder. Sim? Coloca aí para mim, por que você se sente segura? Percebe? A gente precisa ser muito racional nessa hora. Por que eu estou me sentindo assim? Porque é uma turma nova, eu não sei com o que eu vou lidar, né? O que vai aparecer na minha frente nessa turma? Tá tudo bem. Esse é o primeiro passo. Identificar o que está te causando insegurança para dar aula. Eu me sinto segura porque nem como bailarina eu consigo fazer, né? Eu já vi muitas pessoas falarem isso mesmo. Eu não consigo. Como que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Que eu não sei, que eu nunca fiz? Como é que eu ensino Fouetté se eu nunca fiz Fouetté? Como que eu ensino a bailarina subir na sapatilha de ponta se eu nunca subi na sapatilha de ponta? Né? Então, vamos lá, vamos separar as coisas. Primeiro ponto. Para eu ensinar balé, para eu ser professora de balé, eu não preciso, e eu estou batendo nessa tecla várias vezes, eu não preciso ter sido uma bailarina excelente. Não. Ser uma bailarina excelente não te garante que você vai ser uma professora excelente. Por quê? Ensinar balé é totalmente diferente de executar os passos no balé. Executar é para a bailarina. O que você fez ou deixou de fazer, ótimo. Você como bailarina. Agora, na hora de ensinar, eu posso saber fazer 32 fouettés. Se eu não souber como explicar o processo para minha aluna aprender, não adianta eu fazer 32, porque eu não vou poder subir no palco e fazer pela minha aluna. Então, ensinar balé tem muito mais a ver com a forma como a gente comunica, como a gente passa o nosso conhecimento para a pessoa. Segundo ponto, Mari, como é que eu posso ensinar uma coisa que eu nunca fiz? Eu já dei aula para muitos meninos nessa vida, muito mais meninas, né? Acho que como todas nós, mas muitos meninos. E tem muitos passos ali de rapazes que eu não consigo fazer. Sim, um entre-chassix, que fica lá batendo as pernocas. Não consigo fazer aquilo, gente. Eu não tenho balão, não tenho coxa para aquilo, tá? Então, tem muitos passos masculinos que eu não sei fazer. Mas eu sei exatamente como é feito. Eu sei que a perna tem que sair da frente e bater atrás e voltar, por exemplo. Qual é a questão? Uma coisa é a minha aptidão física para executar um movimento.
E isso não me impede de dar uma aula fantástica e de ensinar meu aluno a fazer. Por quê? O meu poder de ensino no método TBD, ele está muito mais na maneira como eu falo do que na maneira como eu demonstro. Tu tem noção? Se você é uma professora que você precisa ficar demonstrando todos os passos para que suas alunas, seus alunos entendam, tem alguma coisa errada no seu processo de ensino. O que é que você vai fazer aos 50, 60, 70 anos de idade que você não conseguir mais executar algumas coisas? Você não vai mais poder ensinar. Como que tem professores, Ismael Guiser, cara, sei lá, até 80 anos o cara estava dando aula, não fazia mais nada, só falava, e falava bem mais ou menos, que era difícil entender o que ele falava, né? Só falava. Então, assim, a gente precisa aprender a ensinar balé. Esse é o ponto. Eu posso ter uma formação no método XYZ que me fala exatamente o que é que eu ensino no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no 10º ano do aluno. Só que se nessa formação eu não aprendi a ensinar falando, eu tenho que estar de braço cruzado e só falar e meu aluno conseguir entender e conseguir fazer. Se eu não souber explicar falando, eu vou ficar dependente totalmente da minha demonstração. E a minha demonstração do movimento, ela é perecível, sim. Vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais. Sim, professoras? Então, um alerta. Eu não preciso conseguir executar todos os passos para poder ensinar bem, mas eu preciso saber como que deve ser executado, porque é isso que eu vou falar para o meu aluno. É dessa maneira que eu vou ensinar para o meu aluno e não necessariamente mostrando, tá? Eu espero que isso já tenha acalmado o coração aí, me fala se acalmou o coração de quem tá iniciando na jornada de dar aula, porque eu sei que a gente fala assim, meu Deus, como é que eu vou ensinar uma pessoa a fazer dupla pirueta se eu não faço? Como que eu ensino a fazer fouetté se eu nunca fiz fouetté? Se você sabe o processo da execução daquele passo, você é capaz de ensinar. E o meu método, a minha formação, método TBD, o curso de maestria, ensina exatamente isso. Além de você ter lá exatamente o que você tem que dar para o aluno de tal idade, para adulto, para avançado, para intermediário. Além de ter tudo isso dentro do método, você também tem como é que eu ensino o fouetté. Como é que eu ensino o entrechacatre? Como é que eu ensino o cabriole? Como é que eu ensino o tandi? Tudo isso está lá dentro, sim? Mas voltando aqui. A partir do momento que eu tenho a clareza do que é que está me deixando insegura para dar a aula, eu começo a criar condições de trabalhar isso. Quais são os motivos que podem me deixar insegura? Coloquem aí para mim. Primeiro motivo, né? Eu ficar meio assim de que a pessoa sabe mais do que eu. E aí, já vou matar essa para você. Se a bailarina que tá ali, ela sabe mais do que você, tá tudo bem, desde que ela entenda que ali você é a professora e ela te respeite como tal. E isso eu consigo através da minha clareza de comunicação, da minha colocação. Sim, gente, um professor que chega na sala de aula assim, ó, de ombros fechados, cabeça meio baixo, falando baixo, não adianta. Muitas vezes os alunos vão montar em cima de você. Vão sim, porque é comunicação. Dar aulas é comunicação. Agora, se eu chego me colocando, e isso não tem a ver com grosseria, sim, tem a ver com demonstrar segurança. Essa aluna, mesmo sabendo mais do que eu, a gente não tá ali para competir quem sabe mais. Se ela realmente for uma bailarina educada, ela vai te respeitar como professora e você não vai ter problema nenhum. Ok? Mas, vamos supor que a sua insegurança venha... deixa eu ver. Vamos supor que a sua insegurança venha de que é a sua primeira aula, né? Tem essa. Minha primeira aula, Mari. Meu Deus do céu, minha primeira aula. Meu Deus, dá até piriri. Tá tudo bem, respira, tá? Primeira coisa que você precisa pensar. Quando foi que você fez uma coisa pela primeira vez? Uma coisa que era desafiante, era a primeira vez que você estava fazendo,
e que você não se sentiu assim meio insegura? Provavelmente nunca. A gente sempre vai se sentir insegura diante do novo, principalmente quando eu não estou tão preparada. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vai para uma aula e pensa assim, não, é só eu fazer, começa a dar aula, pensa assim, é só eu dar a aula do jeito que eu aprendi. Muitas pessoas fazem isso, muitas de vocês fazem isso. Normalmente, quando a gente não tem uma formação, a gente começa a dar aula do jeito que a gente aprendeu. Então, primeiro exercício tem na barra. Um aquecimentinho, depois tandi, plié. Não, então tandi, plié é o que eu vou dar para o meu aluno na primeira aula dele ali. Eu vou ensinar o tandi, vou dar o plié. Depois vem o GT, depois eu vou dar rondejant. O decoreba da ordem da aula, a gente tem pela nossa vivência de bailarina. Agora, o que está por trás disso, se eu não tenho um olhar de professor, uma formação, uma coisa que me preparou para olhar desse jeito, eu não tenho. Eu vou ter o olhar de bailarina e eu vou para minha primeira aula com o olhar de bailarina sendo professora. E é aí que sim, aí eu vou ficar insegura mesmo e eu corro o risco ainda de errar. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, não basta a gente replicar aquilo que a gente aprendeu. Primeiro, não sei qual é a formação que aquele professor tinha, você sabe a formação que seus professores tiveram? Eles dizem que, você viu o certificado? Esse certificado lá, estava lá na parede? Percebe? Então, assim, a gente não sabe da onde veio aquilo. Aquilo realmente é a formação que ele aprendeu ou ele adaptou para trazer? Não dá para a gente saber. Tá tudo bem. Então, cuidado, eu não vou só replicar o que eu aprendi como bailarina. Eu preciso ter um olhar de professora por trás disso. Como que eu faço isso? Através de uma formação. O que vai te dar segurança para você dar aulas é você desenvolver o olhar de professora. Eu posso estar na minha primeira aula, eu vou ter um friozinho na barriga. Só que na hora que eu penso, por que eu tô assim? Eu sei o que eu tô fazendo. Na hora que me cai a ficha de que eu sei o que eu tô fazendo, isso é poderoso. Agora eu te pergunto, você sabe o que você está fazendo na sua aula? Esses movimentos que você está ensinando hoje, realmente, na fase que o seu aluno está, que a sua aluna está, realmente são esses passos que ela tinha que estar aprendendo? Você tem certeza disso? Se eu não tenho esse olhar de professora, se eu não fiz uma formação, não tem como saber. Por isso que é tão importante. Lá no workshop, professora com maestria, eu vou mostrar para vocês. Dentro da minha formação, a gente trabalha alguns pilares, sim. O primeiro pilar é o corpo do seu aluno. É entender como funciona esse corpo. Como que eu posso ensinar algo para um corpo que eu não sei como aquele corpo funciona? Eu preciso entender o corpo do meu aluno. Por que o meu aluno tem dificuldade para o andeor? Porque ele não tem flexibilidade. Será? Será que ele está sabendo ativar esse andeor? Como que você sabe se o aluno está ativando o andeor? Você sabe como é que ativa? Percebe? Então, tem coisas que eu preciso mapear no corpo do meu aluno para ter certeza que ele está dando o máximo dele. Para aí eu poder estimulá-lo a superar o próprio limite, ok? Então, primeiro pilar dentro do meu curso de formação, reconhecido pelo MEC, é o quê? O corpo do seu aluno. Você não vai ensinar balé para ninguém antes de entender o corpo do seu aluno, porque ele vai precisar desse corpo para conseguir aprender a executar o balé. Então, lá a gente estuda primeiro consciência corporal com um olhar de professor. Por que o aluno solta o pé na hora que ele faz o GT, o arabesque? Por que ele solta o pé na hora que a perna vai pro ar? Por que o meu aluno faz cupê com o pé torto? Por que o meu aluno dobra o raio daquele joelho na hora do piquê? Tudo isso é porque ele não está conseguindo controlar o próprio corpo. Então, o primeiro pilar é eu entender o corpo do meu aluno para eu poder
ajudar esse aluno a desenvolver consciência corporal para controlar o seu corpo. Segundo pilar que a gente trabalha ali dentro de maestria, como é que eu ensino? Como eu ensino? Não só o que eu ensino, mas como que eu ensino para esse aluno? Como que eu dou feedback? Aqui a gente não fala correções. Aqui a gente fala feedback, tem um fundamento por isso. Tem um fundamento para isso. Por conta de que toda vez que eu falo, não, ó, vem cá, vamos corrigir. Vamos corrigir. Quando eu falo corrigir, o que vem na cabeça do meu aluno? Estou fazendo errado. Errei. Errei, eu não sirvo para isso. Percebe? Não. Aqui a gente toma muito cuidado com a mentalidade dos nossos alunos. E aí a gente usa feedback. Vem cá, deixa eu te dar um feedback. A gente tem alguns pontos de melhoria. Opa, eu posso melhorar. Percebe? Então, assim, a formação maestria, ela é toda pensada realmente em como não só ensinar balé, mas como construir uma bailarina, como construir um bailarino que acredita nele mesmo, que tem uma progressão mais rápida dentro da dança. Como que eu, como professora, posso dar uma aula que realmente envolva meu aluno, que faça ele querer continuar comigo. Sim, tudo isso a gente trabalha dentro de maestria. E além disso, a gente trabalha lá também como é que eu faço para dar a minha primeira aula. A gente trabalha com estágio dentro de maestria. Como é que eu faço? Como eu faço para conseguir atrair mais alunos? Como que eu faço para reter esses alunos? Tudo isso a gente trabalha dentro de maestria. Quando você passa por uma formação que você tem acesso a tudo isso, na hora que você se vê diante da sua primeira aula, a perna vai tremer? Vai. Só que aí você vai voltar para a pergunta: por que eu estou me sentindo insegura? E aí você vai ver que não, peraí. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu vou ensinar. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu estudei para isso. Porque eu fiz uma formação para isso. Porque eu fui preparada para isso. É isso que vai fazer você se sentir segura dando aula para qualquer turma. Qualquer turma. Esses dias, aqui, né, do lado de cá, a gente tem, eu criei, né, a Academia do Balé Online. Sim, então eu tenho um outro canal que se chama Balé Online, e lá eu ajudo mulheres adultas a dançar balé, ok? Através de aulas online. E lá eu criei a Academia do Balé Online, que hoje tem aulas ao vivo todos os dias. Sim, todos os dias tem aula ao vivo acontecendo ali. Então, a gente tem lá aulas para iniciante, para intermediário e para avançado. No método TBD, a gente chama o iniciante de TBD Aurora, o intermediário de TBD Kitri, o avançado, que já domina as pontas também, é o TBD Odete, sim? E eu tinha uma aula de avançado para dar na academia, era uma quarta-feira, e aconteceu algum imprevisto, eu não estou lembrando agora exatamente o que. Lembrei. Eu tinha um compromisso de ver um espaço que a gente ia fazer um evento presencial, dia de bailarinar e tal. E aí eu precisava viajar para uma outra cidade, não ia dar tempo de eu voltar para minha casa, aqui para o meu estúdio, para dar a aula, e não dá para contar com a internet que tem lá fora, na rua, né? Eu preciso da internet da minha casa para ter certeza que ela vai acontecer. E aí, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí eu chamei outras professoras ali da academia, que também dão aula na academia, que foram formadas pelo meu método maestria, elas dão aula lá na academia hoje, né? De todas as professoras que eu formei ali, eu contratei 4 professoras que hoje dão aula na academia do Balé Online. Aí eu falei com essas professoras, ninguém podia dar aula no meu lugar, mesmo porque eu falei um dia antes, né? Tipo assim, foi super em cima da hora. E eu falei, ok. Aí eu fui lá, meu grupo de alunos, sim, que já se formaram, e entrei em contato com uma das alunas, e que é professora. E ela hoje, ela dá aula de baby. Ela dá aula de baby hoje. Fez maestria, mas hoje ela trabalha com baby. Tá tudo bem. Eu falei, putz, né? Vou chegar para ela e falar, escuta, o nome dela é Carol, nem sei se a Carol tá aí, Carol Braida. Falei, escuta, Carol, eu vou
Te pedir uma coisa, você daria minha aula de balé adulto avançado? Cara, pensa, é você substituir a sua professora numa aula de avançado, sendo que o que você tem dado nos últimos meses ali, né, quiçá anos, é baby. É baby. Sabe o que ela me disse? Claro, obrigada pela oportunidade. Por quê? Ah, na hora que ela foi dar aula, é provável que a perninha tremeu? Provável. Mas ela se sentiu segura para falar, eu vou, para abraçar a oportunidade de dar uma aula de avançado. Ela viu como uma oportunidade. Sim, por quê? Porque ela fez uma formação que preparou ela para isso. Então, hoje, se você não se sente preparada para dar aula, se você se sente insegura, se você passa por momentos de olhar e falar assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Meu Deus, eu não sei se eu dou isso ou se eu dou aquilo. Meu Deus, as alunas não conseguem de jeito nenhum fazer tal passo. Respira, olha para você. Olha para você e me responda. O que você tem feito para você como professora? Como você tem investido em você como professora? Você tem uma formação, você continua estudando, porque não basta a gente simplesmente ir lá para uma sala de aula, colocar uma música lá no rádio e falar eu sou a professora. Não, você tem que saber o que você está fazendo. Sim, então se você está se sentindo insegura hoje, participe do workshop Professora de Balé Maestria. Lá eu vou te mostrar como que você faz para se tornar uma professora de balé formada pelo método TBD com reconhecimento do MEC. E não só ter a certificação no papel, mas sim se sentir segura ensinando aquilo que você nasceu para ensinar. Você só precisa das técnicas certas para isso. E as técnicas certas, sim, eu posso te ensinar. Ser professora de balé não é dom. Não tem a ver com dom. Ser professora de balé tem a ver com saber ensinar. E saber ensinar é uma coisa que a gente desenvolve. Segurança para dar aulas, a gente desenvolve.